ver tudo agora para a gente aproveitar, ser objetivo, nananana, mas já se prepare, porque pode ser que no desdobrar da aula a gente vá tendo outras ideias e as coisas podem mudar de rumo. Então, assim, indique esta aula para todo mundo que faz o curso, porque eu montei com muita coisa que está muito fresquinha na minha cabeça. Eu sei que é uma aula de introdução, eu sei que as pessoas acham que sabem introdução, e aí a minha sugestão inicial é calma, porque por mais que você saiba introdução, caso saiba, vale muito a pena perceber o que fazer para ganhar tempo na hora de escolher o repertório, como montar, para não ter problema no caso do Enem, nem na competência 2, nem na competência 3. No caso de outros todos processos seletivos, é só porque aparecem com outros nomes, mas terminam perdendo de estrutura de texto e da parte de repertório sociocultural. Então, assim, vale a pena prestar atenção a cada detalhe. Beleza, vê. Eu sei que a maioria sabe, tá? Então, assim, tem coisa que eu vou precisar falar, mesmo sabendo que a maioria sabe. E eu não vou ficar repetindo que a maioria sabe. Tá? Então, já organizem a cabeça. Vê só, a introdução é literalmente a porta de entrada. A função é apresentar de forma nítida, de preferência, gente, criativa, um ponto de partida para a discussão que será desenvolvida ao longo do texto. Para isso, tem que se preocupar com os elementos responsáveis pela eficiência de um bom começo de texto. Muita gente ignora o começo da redação porque alguns gurus da internet e os desqueridos da educação brasileira dizem que o aluno não precisa perder tempo construindo uma introdução bem elaborada. Só que assim, não vou me justificar muito, veja, não vou. Acho que os números falam por si só. Acho que se você veio bater aqui, você sabe que a gente entrega o que é necessário para que você consiga nota máxima no concurso público que quiser, no vestibular que quiser, no Enem. Por mais que você tenha algumas desconfianças em si, eu acho que os resultados falam. Então, que você abra a cabeça para tentar primeiro entender do que eu estou falando. E a gente vai ver hoje uma quantidade suficiente de exemplos, uma quantidade suficiente para que você consiga saber fazer introdução. Então, tipo, não adianta pensar em estudar loucamente repertório se você não vai saber o que fazer com o repertório, como associar, em que parte do texto usar. Então, enquanto eu estou falando sobre isto, não fique pensando já em outra parte do texto. Tente se concentrar para pensar na aula de agora, no que eu estou falando agora, porque a vida é literalmente agora. Então, não tem como saber argumentar se você não sabe organizar o raciocínio, e essa organização está na introdução, tá? Vê. É melhor perder 10, 15 minutinhos ou mais no começo do curso ou de uma prova em uma introdução genial ou perder mais um ano de cursinho. Com o tempo, você irá perceber que é mais fácil aprender a pensar do que aprender a decorar e ter que contar com a sorte na hora da prova. Então, a gente vai aprender da forma certa para tirar notas altas em todos os processos seletivos. Joia. Seguinte, eu sei que outras pessoas podem chamar de outros nomes, certo? Preciso que, independentemente de qual lugar do Brasil você esteja vendo esta aula, independentemente disso, de qual é o vestibular que você quer. Ah, eu quero o S, eu quero a Federal de Santa Maria, eu quero o ERJ. Escuta, porque você só vai poder
aprimorar de forma mais detalhada algum processo seletivo, se você conseguir entender o que é preciso ter num texto dissertativo argumentativo. Porque texto dissertativo argumentativo bom é texto bom e nota alta em qualquer processo. Concurso público de qualquer banca, e vestibular de qualquer banca, tá? E aí o que acontece? Para facilitar a minha vida e a vida dos alunos, eu chamo a primeira parte da introdução, gente, é literalmente nesta ordem. Eu chamo a primeira parte de contextualização. Eu chamo a segunda parte de transição. Falei muito rapidamente, se você está aqui desde o começo do curso, eu falei rapidamente sobre essa parte quando eu analisei a aula completa de estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente viu o básico, a gente começa agora a aprofundar, tá? E se você quiser, na boa, aí é com você, começar a acertar de verdade, tipo, sem frescura, você vai, a partir de agora, depois que a gente aprender introdução, hoje, você pode mandar para correção só introdução. Tipo, pega uma folha e coloca 3 introduções. Isso não vai contar como 3 créditos seus. Isso vai contar como 1 crédito. Mas é importante colocar lá qual é o tema, dizer que é só introdução e, óbvio, não querer uma nota. Porque não tem como dar uma nota a uma introdução, gente. Ah, mas eu quero uma nota. Aí realmente é com outro profissional, né, para a pessoa tratar. Vê bem. A transição é o link que a gente tem que fazer entre o que eu escolhi, eu vou chamar de contextualização, um repertório sociocultural que eu vou escolher para já começar a minha redação arrasando muito. Joia. Fernanda, não tem um repertório. Calma, tá. A transição é a parte responsável por fazer com que o que você escolheu para colocar no contexto tenha lógica com relação ao que você vai falar sobre o tema. Escute, a gente chama de tese porque é o nome mais famoso para essa ideia central. Mas no final da transição, quando você sabe fazer de fato o link, você começa a perceber que na transição já tem a apresentação aí desse seu ponto de vista. Mas eu não estou exigindo que você saiba disso agora. Eu não estou exigindo isso, beleza? Então vê. Essa tese, ela pode ser mais ou menos direta. Uma coisa muito importante. É da tese que nascerão as linhas de raciocínio para o D1 e para o D2. Presta atenção, tese é a ideia central. Essa ideia central, aqui no curso, eu costumo dizer que ela meio que se bifurca. E quando você diz que vai analisar um exemplo, a causa de uma coisa e o impacto de outra, não são 2 teses. É uma tese, tipo, qual é a sua opinião sobre algo? Ah, eu acho que algo é muito grave, é preciso analisar a causa e a consequência. Claro que não vai botar assim, vai botar bonitinho. Mas a sua opinião é que tal coisa é tão grave a ponto de ter que analisar a causa e a consequência. Você tem uma opinião que se bifurca para 2 pontos, uma causa e uma consequência. A gente vai ver que a ideia central do D1 é o tópico frasal 1. E a ideia central do D2 é o tópico frasal 2. Eles nasceram de onde? Vê só. Eles nasceram da tese. Calma. Não pule esta parte. Tipo, não pule esta parte. Joia. Fernanda, como é que eu vou escolher a tese? Gente, é muito normal ter algumas dificuldades, principalmente porque normalmente a gente não veio de um processo de conhecimento
macro, de conhecimento completo. Então, é muito comum as pessoas dizerem já de forma decorada que tudo é culpa do Estado, da mídia, enfim. Então, assim, para que a gente consiga perceber qual é o repertório que eu vou usar no contexto, escute, e qual é a tese, eu tenho que perceber a montagem do tema. Mas quem é que dá o tema? A prova. Então, eu só vou pensar na tese, na minha opinião, é assim. Eu olho para o tema, eu penso primeiro na tese, porque ela vai me permitir já pensar. Eu vou mostrar como é que é isso. Tópico frasal 1 e o tópico frasal 2, para que depois eu, Fernanda, pense no contexto. É claro que tem alguns temas e quando a gente já está mais maduro, é óbvio que quando tem alguns temas, de cara a gente faz, eita, eu vou usar tal repertório. Gente, quando eu falo que tem que observar a montagem do tema, é porque não é ao acaso que você vai escolher qual é a ideia central do D1 e qual é a ideia central do D2. Tipo, ultimamente, todo mundo aí que faz Enem e quem é aluno meu que está aqui não faz Enem, não dê piti porque eu estou usando a expressão Enem não, tá? Vê. Nos últimos anos, desafios, tá? Desafio é tipo problema, joia. Significa dizer que eu vou imaginar um problema no D1 e um problema no D2. Pô, Fernanda, mas tipo, eu vou pensar em problema aleatório. Deixa eu contar uma dica, gente, isso serve pra vida. Sempre quando você lê o tema, você vai ver o que é que dá para falar. Tipo, se dá para falar de causa e consequência, se eles estão pedindo só causa, se estão pedindo só consequência, se estão falando de um tema sobre importância. E aí você vai falar da importância de algo e do que impede que aconteça, ou no D1, o que é que impede, e no D2, a consequência daquilo que é importante não ter, não existir. Preciso saber se o que eu estou falando está sendo claro para você. Se concentra. Eu sei que tem alguns de vocês que já estão pensando assim, ah, mas eu sempre faço causa e consequência e sempre dá certo, joia. Mas está errado. Porque se o tema for só impactos de alguma coisa, não tem lógica você meter causa no D1, consequência no D2. Não tem lógica. Aí é o tipo de situação em que, quando a nota vem baixa, em algum aspecto ligado a projeto de texto, a pessoa diz que foi injustiçada, porque é muito mais fácil dizer isso. Beleza, então, tipo, toda vez, isso aqui são só algumas sugestões. Na hora em que você olha para o tema, você vai ver o que é que dá para fazer como ideia central do D1 e como ideia central do D2. Deixa eu dar uma dica. E para que você comece a pensar nisso, eu quero que você perceba que todas as questões que existem, elas existem por um viés histórico ou cultural, ou social, ou econômico, ou político, ou científico. Gente, todas as questões. Tá, Fernanda, eu não entendi. É assim, ó. Imagine. E aí, por isso, e aí vem o plot twist, acho que é plot twist, não, plot twist. Para quem está chegando agora no curso. Por que é que quando o tema é desafios, por exemplo, os meus alunos tiram de letra? Porque na hora em que eles pensam, é assim, pelo menos deveria ser, tá? Eu também generalizo, mas tem uns que depois vem me dizer, ah, vê, tu disse um negócio na aula, mas tem nada a ver com o que eu pensei. Eu me sinto ótimo.
Desafio, joia. Eu vou pensar, exemplo, num problema, exemplo, tá? Já que é desafio. Num problema associado a uma questão cultural, pro D1, e num problema associado a uma questão social no D2. Ou, por exemplo, tente se ligar para você entender a relação entre esta tabela e esta tabela. Quero causa e consequência. Escute, uma sugestão é: você pode pensar numa causa, exemplo, histórica, ou cultural, ou social, ou econômica, ou política, ou científica. É como se isso aqui mapeasse o seu cérebro para que você decida sobre o que você vai falar. Exemplo, no caso de desafios para valorização da herança africana, na minha opinião, existe o desafio cultural e existe o desafio social. Para alguns, existe o desafio histórico, e assim como histórico e cultural são muito próximos, a gente tem que ter cuidado, porque, na minha opinião, o problema associado a uma visão monocultural em relação às raízes africanas é uma consequência de um problema que historicamente existe. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, é como se, na hora de pensar numa questão, a importância de valorizar o professor, como já foi tema do PPL. Tá. Fernanda, eu nunca sei quando o tema é positivo o que falar. Ou você coloca, vamos lá, importância de valorizar o professor. Tá. É importante, exemplo, no D1, valorizar o professor, principalmente pela precariedade associada à questão da desigualdade social. Então, só o conhecimento transforma de forma macro. Então, a importância de valorizar o professor tem relação direta com a capacidade que o conhecimento tem de haver ou de gerar uma transformação social. Exemplo. Ou, não sei se está rápido, mas se tiver você... Eu sei que tem alguns dizendo, tá não, Fernanda, vá. Ou você pode pensar, no D1, o que é que impede a valorização do professor? O que impede a valorização do professor, na minha opinião, pode ser uma omissão historicamente programada. Então, pode ser uma estratégia que vem como elemento histórico para que não haja transformação social. Então, é como se daqui, caso precisem, é como se daqui eu pudesse escolher os aspectos a abordar. Gente, se alguma coisa que eu estiver falando for verdade absoluta, eu vou dizer, gente, é verdade absoluta. Mas isso aqui é somente sugestão. Isso aqui é somente sugestão. Tá. Eu vou escolher aleatoriamente. Não, você vai escolher de acordo com o tema, de acordo com as possibilidades que você tem. Eu trouxe aqui alguns temas. Desafios para valorização da herança africana. Sugestão, desafio, tipo problema para valorizar. Tem que se ligar, porque muitas pessoas, no automático, podem trocar achando que é desafio para combater alguma coisa. Então, na minha opinião, é um desafio no D1, eu colocaria como um desafio cultural, e no D2, um desafio social. Tá. Na minha opinião, tá. Desafios para valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro. Desafios, de novo, PPL de 2024, eu colocaria aqui. Esse desafio, na minha opinião, ele é histórico, por haver essa omissão à cultura que não seja ocidentalizada. E um outro grande desafio é a questão econômica.
associada ao que é produzida na periferia ou social, por aludir à questão do preconceito, por exemplo. Veja, na minha opinião. Fernanda, eu podia falar de causa e consequência. Gente, muitas pessoas falam. Na hora do valendo, alguns de vocês fazem coisas muito loucas. Mas causa de quê? Causa de valorizar? Não. Causa do desafio. Tipo, o que é que causa o problema? Então, vocês terminam indo para a linha mais difícil, entendeu? Então, eu estou falando com vocês sobre isso, imaginando que todo mundo que está do outro lado, independentemente do seu nível em redação, está entendendo o que eu estou falando. Vê. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Na minha opinião, desafio de novo. Tem um desafio associado à questão cultural e um desafio ligado à questão econômica. Na minha opinião, tá? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, tá? Mesma coisa, na minha opinião, no D1, um desafio. Primeiro, eu poderia colocar que ele é histórico, já que fala aqui de povos tradicionais no sentido muito macro, e no D2, social. Veja, eu não estou dizendo que todas as suas redações só serão com base nestes aspectos, mas eu estou dizendo que, quando o tema é muito amplo, desafios, problemas, a questão da educação, a questão da solidariedade, por exemplo, como foi de FUVEST, você pode organizar o seu raciocínio por aqui. É uma possibilidade. Vê. FUVEST, as relações sociais por meio da solidariedade, tá? Na minha opinião, qual é a importância, no D1, tá? Da solidariedade nas relações sociais, importância. E no D2 eu colocaria o que impede que isso se efetive, tá? Ou, por exemplo, no D1, o que causa... Presta atenção. O que causa a necessidade de solidariedade nas relações sociais? Percebam que é a mesma coisa que importância, no caso desse tema. E no D2, o impacto, exemplo, de não haver isso. Conseguem perceber que eu não estou falando de um ponto que vá ser verdade absoluta? Espero que sim. Tema da UPE. A era do conhecimento extrapola a da informação e permite o enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo. Na minha opinião, veja, euzinha, tá? Os textos motivadores falavam da importância do conhecimento e do excesso de informação. Então, é como se eles tivessem montado o tema de propósito, ou errado mesmo, para que você perceba que eu tenho excesso de informação e eu preciso de conhecimento. Então, por que, um exemplo, por que... Aqui eu nem botei, não foi? Porque por que é causa? Por quê? Por que, gente, é causa, tá? Por quê? Cadê aqui, ó? Porque a era do conhecimento extrapola a da informação, ou deveria extrapolar. Eu faria um contraponto, na verdade. E qual é o impacto dessa informação em excesso? Então, é o tipo de tema que permite muitas conexões. Na minha opinião, o grande problema da UPE é que são pessoas do terceiro ano que fazem isso. O NEB, eu já falei, sobre esses temas eu já falei em outras aulas de forma superficial. O papel da inovação tecnológica na transição energética, como novas tecnologias e criatividade estão impulsionando o uso de fontes renováveis. Veja só, pela lógica
do tema seria a importância disso, no D1. A gente poderia, quando eu penso em importância, Fernanda, eu penso numa importância econômica, tá? Ou eu poderia ainda acrescentar aqui, gente, uma importância ambiental, que eu nem coloquei, nem tinha colocado, nem me toquei. Tá? Mas que social vai para o ambiental, econômico vai para o ambiental, enfim. Estão entendendo do que eu falo? E no D2, o que é que impede que isso aconteça? Então, quando eu penso em 2 pontos, fica muito mais fácil começar a pensar em elaborar minha tese. Vocês vão ver, calma, só tem que ter calma. Vê, redação da FGV, vê só, como concurso público, não muda nada. O que é que vai mudar? De uma prova para outra, muda número de linhas. No máximo 20, um exemplo. Mas todos os últimos concursos FGV têm falado em no máximo 30. Tudo bem? Então, eu só estou aqui reproduzindo um tema que já foi tema do TJ do Tocantins com banca FGV. Vê só, vê só. Redija um texto em que você aborde o papel das campanhas publicitárias, dando sugestão para uma delas cujo tema se mostre atualmente necessário. Então, seria a importância, exemplo, tá? Das campanhas publicitárias. Então, exemplo, eu poderia meter aqui uma importância social. E o que é que impede que isso aconteça na abordagem de um tema necessário? Tudo bem? Nota que, à medida que a minha cabeça vai esquentando, é como se a gente fosse ou começasse a trabalhar de forma mais rápida. Vê, nesse outro. Redija um texto em que você faça uma análise, exponha a sua opinião sobre o seguinte tema: qual o futuro do jornalismo e como se modificarão os jornais impressos. Detalhe, qual é a importância social do jornalismo e, se quiser, já pode colocar em várias esferas, inclusive os jornais impressos, e o perigo da parcialidade da informação ou o maior risco da parcialidade da informação, por exemplo, ou das fake news no processo jornalístico. Exemplo. Tá. Aqui tem... não há a menor dúvida de que certo preconceito linguístico no Brasil, de que existe certo preconceito linguístico no Brasil, o que ocasiona diversos problemas sociais. O que fazer para combater ou reduzir esse preconceito? Detalhe. Na minha opinião, ou a importância de combater, certo? E no D2, o impacto de não combater, para que você diga que essa solução vai rolar mais para o final do texto. É se concentrar para os comandos que eu estou trazendo, para você não transformar a sua redação numa grande proposta de intervenção. Então, quando o tema coloca o que fazer para combater ou reduzir esse preconceito, primeiro, você tem que falar do que é esse preconceito. Por que ocorre o preconceito linguístico? Porque ele é grave? Ou qual é a importância de combater o preconceito linguístico num país plural? O que é que impede que exista esse combate? Ou qual é o impacto desse preconceito? Entende? Então, vale a pena organizar. Veja, eu estou jogando aqui várias coisas para que a gente comece a pensar, beleza? Temas da Unicamp dos últimos anos. Unicamp, vê. Por mais que o gênero textual mude, eu já falei sobre isso em outra aula, normalmente um dos gêneros é de cunho argumentativo, tá? Tipo, carta de denúncia, discurso é mais, depoimento sigiloso, convocação, post em redes sociais, textão, manifesto coletivo, textão também,
discurso político, textão, roteiro de podcast, textão, postagem num fórum, textão, palestra. Quando eu digo textão, é a velha e boa dissertação argumentativa. Massa, então, sempre a Unicamp tem permitido, desde muito tempo, que um dos gêneros seja de cunho argumentativo. Então, não tem para que se preocupar. Não tem. O ERJ, vê só. O governo, o tema era o conto da Aya, tá? O governo de uma nação pode exercer controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos? Gente, de cara não, certo? Então, exemplo. Na tese, exemplo, a partir desse contexto, é fundamental perceber, é fundamental entender o quanto é grave a violência contra corpos femininos a partir de princípios religiosos e o maior impacto social ou cultural para a mulher e para toda a sociedade, enfim. Então, eu tenho como resolver sempre, eu não vou dizer na tese já não, mas na hora em que eu monto a tese, eu já monto dizendo qual é o caminho que eu vou seguir como ideia central do D1 e como ideia central do D2. Será que está claro? Faz meia hora que eu estou falando isso. Tá. Vê. Contextualização. Na minha opinião, é o lugar da introdução onde você mais pode usar um repertório de que você goste. Vê, eu acho que todo mundo já desistiu de ler alguma coisa porque a introdução ou o começo era um saco. Certamente você já deixou de ver um filme porque o começo era um saco. Ou de ler uma matéria, ou um texto, ou um post porque ele é chato. O corretor, ele não vai parar de ler sua redação porque ele é pago para isso. Pelo menos não deveria parar de ler. A contextualização é uma forma de mostrar ao corretor que você estudou e se destaca dos demais estudantes por dominar um repertório não óbvio para determinado assunto. O ideal é quando você confia em mim e começa a analisar e depois a utilizar uma das seguintes estratégias. Lembrando que o contexto, ele precisa ser montado de maneira que se associe direto ou indiretamente ao assunto do tema. Tá. Ele pode ser de onde? Gente, normalmente obra literária, vê só, eu estou colocando aqui vários aspectos. Algum trecho do livro com o nome da obra, o assunto do livro com o nome da obra, algum personagem relevante, sempre é importante o nome do autor. Pintura ou escultura, normalmente o nome da tela ou da escultura com o assunto e o nome do pintor ou escultor. Detalhe. Se souber o contexto em que a obra foi produzida, fica mais chique ainda. Mas esse contexto a gente vê só, tanto na aula de redação quanto na aula de artes, quanto na aula de escrita criativa. Gente, tudo tem sentido quando a gente percebe o contexto. Posso música? Sim. Trecho da música com assunto e o nome do autor ou intérprete, ou nome da música com assunto e o nome do autor ou intérprete. E normalmente eu tento trazer para vocês todos os anos músicas que tenham um contexto muito bom, um nome muito bom, que já permita trocadilho. Infelizmente existem alguns preconceitos com relação a alguns gêneros musicais. E o meu papel aqui é realmente alertar, beleza? Então, por mais que, exemplo, veja, eu estou falando com base no que eu vejo acontecer. Imagine que você vá usar uma obra tipo de Chico Buarque
e o seu amigo usou um funk. Entenda, tem contextos diferentes, tem funções diferentes. Só que tu tem que se ligar que quem corrige essa redação é um professor de português. Na minha opinião, nada melhor do que você mostrar que entende, na minha opinião. De música, é feio o que eu vou falar, mas assim, existem os preferidos, é isso. Ah, eu posso forró? Isso aí é uma piada à parte, tá? Porque eu tive um aluno que ele disse que ele ia provar pra mim que ele ia usar forró de todo jeito. Então virou piada na monitoria. Claro que só virou piada porque havia intimidade, sabe assim, pra... Não vem ao caso. Mas assim, existem algumas questões que eu evitaria. Mas eu não vou começar a falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa começar com muito cuidado para que depois a gente consiga dar uma alavancada aí no que a gente pode fazer, tá? Lembrando que hoje tem novidade, sim. Citação, na minha opinião, só tem lógica para começar. Isso aqui tudo é contexto, tá? Se tiver sentido em relação ao tema e se vier com a explicação do assunto. Cinema, documentário, mesma coisa. O nome do filme com assunto e a premiação, se tiver e você souber. Algum personagem relevante com assunto em questão e o nome do filme. Não precisa autor do filme, nem diretor, não precisa. Aí lá vem aquela pessoa que... Fernanda, pode dorama? Oh, eu adoro dorama, pousando no amor. Vê. O dorama... Ele é o tradicional romance romântico que não foi produzido pelo Ocidente. Então, assim, na minha opinião... E aí, quando eu disser assim, na minha opinião, é tipo, é só uma opiniãozinha quando eu vejo a diferença de nível de redação. Eu só usaria em último caso, porque rola sim o preconceito. Não vou dizer que não rola, rola. Gente, eu tenho que preparar você para o melhor corretor do mundo dá 1000 e o pior corretor do mundo dá 1000. Porque tem coisa que se você usar, eu vou dizer assim, evite se for para Enem. Use se for para UERJ, use se for para FUVEST, use se for para um concurso, banca FGV, FCC, CESP, use, pode. Eles irão entender. Mas tem coisa que se você usar em algumas bancas, a galera é muito mal paga, tem pouco tempo, não vai entender, o nível não é bom. Então, os meus alunos, eu costumo dizer isso, precisam ser muito bons, a ponto de não precisarem contar com a sorte de quem vai corrigir essa redação. Então, assim, eu insisto em dizer que a gente não vai abrir mão dos valores do curso que estão associados a um conhecimento de qualidade, porque você pode escrever sobre o que você quiser, tá? Filosofia, sociologia, antropologia, veja, pode, mas eu não gosto muito de usar no contexto, porque eu acho que você perde de usar no desenvolvimento. E a alusão histórica, assim, não estou aqui para falar sobre, isso é real. Porque eu acho que se você escolheu vir para cá, de certeza você não veio porque ela é legal. Um ou outro diz, ela veio porque ela é um meme. Mas vê, eu posso até ser... Uma coisa, pause. No final de semana, eu fui tomar café da manhã num lugar de que gosto muito com a minha família. E eu encontrei uma aluna muito antiga, que é Rafa, que já está se formando em odonto, e a mesa estava cheia de ex-alunos, de muito tempo. E aí eu achei interessante, porque ela disse assim, Fernanda, finalmente te descobriram. Porque todo mundo sempre te achou um meme. Ela foi aluna minha no cursinho durante muito tempo.
Inicialmente queria medicina, passou em odonto. Só que ela disse assim, e não existia o nome meme, não existia isso. Então ela disse assim, finalmente te descobriram, né? A internet tinha que servir para alguma coisa, porque quando eu vejo os cortes das tuas aulas, é a mesma coisa que eu tá vendo, uma aula que tu me dava em 2013, 2014, 2015. Então, aí eu parei, eu nunca tinha pensado nisso, caramba, eu sempre fui um meme. E o pior, né? Eu acho que envelhecendo a pessoa piora porque ela vai perdendo o filtro, né? Então tem isso. Então, eu sou desnecessariamente assim mesmo, para os que ainda não sabem. Não sei porque eu tô falando isso. Do nada. Então, ó, não sei porque eu tô falando isso, mas eu entrei no assunto que não tem nada a ver, nananana. Tá. Então, a alusão histórica não é que esteja errado. Mas eu acho que para aprender a usar a Revolução Industrial na redação, é só você botar aí, ó, no Google, modelo pronto, vai ter Revolução Industrial. Então, tá? Ou algum repertório, outro repertório que você acha incrível, contanto que tenha relação com o tema a ser abordado e seja reconhecido como repertório legítimo ou legitimado. Tipo, um repertório da área social ou da área cultural. Por isso se chama sociocultural. Tá. V. Transição. É a parte responsável por mostrar que você sabe o que está fazendo. Fernanda, mas eu não sei. Você vai saber. Ou seja, a transição só vai ser eficiente se você souber associar o contexto ao tema em questão e à tese que vai ser escolhida por você. Claro que dentro do que o tema da prova permite. Calma, vê só, se concentra. Transição é o que faz com que o contexto que você escolheu, presta atenção, tá aqui o contexto, transição, tese. Então, essa transição é o que faz com que você diga, ei, corretor, eu estou usando isso aqui porque cabe no tema para que eu consiga abordar sobre o tema isso aqui. Gente, parece muito difícil, mas na prática, tipo, não é. Eu vou mostrar a redação de Karina. Ei, calma, que tem aqui algumas coisas que vão ajudar muito sua vida. Vê. Tá aqui. Karina tirou 1000 no ano dela. E a transição tem aqui, ó. Sem desconsiderar o lapso temporal, hoje, nota-se que, apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, a exaltação dos indígenas e dos demais povos tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às prosas e poesias do movimento romântico. Vê. Sem ignorar a distância temporal. Tipo, é como se ela dissesse assim, ó, levando em conta que faz um tempo que isso aconteceu. Então ela diz assim, ó, no romantismo era a valorização tal, era uma visão idealizada, tá? Sem ignorar que há um tempo e, apesar de algumas conquistas legais e jurídicas terem sido alcançadas, a exaltação dos povos indígenas e dos demais povos tradicionais, ela não se efetivou no Brasil e continua restrita ao que é escrito, por exemplo. É como se ela dissesse, ó, eu usei romantismo para falar de povos tradicionais. Vê essa transição de Giovana, vê. Se concentra aí, vê. Deixa eu só desligar o ar que eu tô congelando. Então, concentrados. Fiquei pensativa, porque na última aula, semana passada, eu não posso trazer um marco temporal. Mas na monitoria, uma aluna disse, a gente não gosta quando... É engraçado, porque vocês não sabem o que querem, né? Tipo, eu fico pensando no povo que quer aula rápida, objetiva. Aí teve uma aluna especial demais que disse, ó, não gostei da aula rápida de redação,
porque a gente já vai para a aula de redação esperando uma hora e pouca. Há controvérsia, né, galera? Mas vamos lá. Se eu conseguir fazer algo bom, rápido, bingo. Mas é porque é que às vezes a aula precisa ser grande? Não é porque eu gosto de trabalhar loucamente e não tenho o que fazer, não, gente. Eu juro que eu tenho o que fazer. Mas eu preciso meio que desconstruir algo que você aprendeu errado, para poder construir primeiro na sua cabeça, para que depois você consiga botar isso no papel. Vê que sério. Olha só. Vê bem, em sua obra Os Retirantes, só um detalhe, Giovanna foi 1000 no Enem também, tá? O artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Vê. Os Retirantes. Tá. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais. Vê só. Eu disse a Giovanna, como eu digo a vocês, que é preciso começar a transição com um elemento de coesão, principalmente se o texto for Enem. Se o texto for qualquer outro lugar, esse elemento de coesão ele não é obrigatório no começo de todos os períodos. Mas no Enem eu não sei quem é esse corretor, entende? Eu colocaria assim, essa crítica de Portinari já resolve. Continua válida, mesmo décadas após a pintura ter sido feita. Vê só, vê só. Como se pode notar, a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Vê só. Crítica quanto à invisibilidade. Vê só. Giovanna não está dizendo que os retirantes não tinham registro civil, gente. Cuidado, tem que saber ligar o negócio, pelo amor de Deus. Ela está dizendo que Portinari critica a situação de vulnerabilidade, só que essa crítica é válida nos dias atuais, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro, como sendo um fator que hoje é o que os invisibiliza. Ok. Transição. Beleza? Tô falando de transição. Fernanda, que disse que ama essa redação 1000 de Fernanda. Cibele diz que ama, então em homenagem a Cibele. Vê só. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Gente, na aula de véspera daquele ano, eu tinha visto uma introdução com Vidas Secas falando sobre a invisibilidade. Acredita? Não, sobre registro civil. Ao sair, olha a transição, ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Tá aqui. A transição é a costura entre o contexto e o que a gente vai ver, que é tese. Daiane, 1000 também. A obra modernista Vidas Secas, gente, isso é muito legal de não decorar, porque as duas tiveram a ideia da mesma obra, mas usaram de formas completamente diferentes. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho,
não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Vê só. Esse é o contexto, tipo, eu uso o repertório e eu explico um pouco o que é que eu quero abordar na obra, entende? Porque é uma obra, fica a dica, muito versátil. Então, na hora em que você usa, é preciso que explique um pouco para que você diga que aspecto você quer analisar na obra. Não precisa ser o assunto central, mas que aspecto? Joia. Transição. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Transição. Perceba, em todas elas tem arte no começo e ela fala sobre sair do campo artístico, literário ou o que quer que seja. Vê só. Túlio, nota máxima FUVEST. Já falei algumas vezes sobre essa arte, sobre essa obra, essa redação. Ainda que a arte de Cândido Portinari seja plural, é quando pinta o sofrimento que o autor da emblemática série Retirantes ganha contornos épicos e provoca qualquer espectador a refletir sobre a profunda compaixão pelo ser humano e pela necessidade de um povo que precisa de ajuda. Vê. Necessidade de um povo que precisa de ajuda. Quando eu vi o tema, eu estava no hotel. Quando eu vi o tema, eu tinha quase certeza que Túlio ia começar com Retirantes, porque ele tinha feito uma redação, eu vou mostrar a vocês, que o tema era, se eu não me engano, voluntariado. E aí ele usou Retirantes. Então, quando vocês dominam vários tipos de repertório, na hora do valendo, fica mais fácil conseguir saber e escolher sobre o que falar. A partir dessa questão, e tendo em vista o valor atemporal da obra do artista, não há dúvidas. Boa parte da população brasileira ainda necessita de um olhar humanista que vise a uma colaboração solidária para a tentativa de um resgate mínimo do senso de coletividade. É hora de estudar transições. Como a gente vai sair do que usou aqui de repertório para o tema. Aqui, senso de coletividade, chegou. Para depois aparecer a tese. Eu trouxe para vocês, e aí não tá na ficha aí impressa, porque eu tive essa ideia quando eu estava montando a aula de ontem para hoje de madrugada. E aí também fica o fato de beneficiar o pessoal que vem para a aula, lembrando que qualquer reprodução é crime. E lembrando também que se você estiver vendo esta aula em alguma plataforma em que a aula está sendo pirateada, você também está cometendo um crime. Você está ajudando uma galera que está tirando proveito do meu trabalho e do trabalho de uma equipe inteira que dá o máximo de si para que as coisas aconteçam. Beleza? Então, assim, é algo com base em muito estudo, é algo com base em muito respeito, é muita inovação, é muita leitura, é muito tudo. Ok? Tá. Vamos lá. Elementos usados para iniciar a transição. Entendam, eu só saí sugerindo alguns. Eu nunca tinha feito isso, tipo, começo do período de transição. Observem, ao transpor o viés artístico, vocês percebem que só podem usar isso se antes tiver alguma coisa com viés artístico. Ao transpor o viés artístico, nota-se que parou. Quando você escolhe alguma coisa de repertório, ou é porque se aproxima muito com o que acontece hoje,
ou é por ser muito diferente do que acontece hoje? Massa? Então, ao transpor o viés artístico, nota-se que vocês vão ver que tem muitas mudanças em várias opções de transição. Fernanda, eu posso escolher uma delas? Depende do que você escolheu como repertório para começar a redação. Isso aqui são algumas ideias. Massa? Tá. Vê. Sem desconsiderar o lapso temporal. Calma. Hoje, nota-se que, então, é quando eu estou falando de uma obra que aborda um tema há muito tempo. Hoje, nota-se que, apesar das conquistas legais e jurídicas, o problema persiste. Ao sair da ficção, sem desconsiderar, sem ignorar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada, e aí eu botaria tal problemática, o nome da problemática, ainda percorre a atualidade, porque se você deixar a expressão a problemática apresentada, parece coisa de modelo pronto. Entende? Então é como se você tivesse aí que fazer umas adaptações. Ao sair do campo literário, se for literatura. Ao sair do campo artístico, joia, e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se que ainda, vê só, quando eu boto ainda, eu boto com o propósito de dizer que certamente o problema que foi abordado na literatura ou na arte como um todo ainda existe. A partir dessa questão e tendo em vista o valor atemporal da obra, não há dúvidas. 2 pontos. Conseguem, é assim, falta tanto conhecimento de qualidade que muitas pessoas não conseguem perceber que eu estou sugerindo elementos de coesão para começar a transição. Eu não estou falando da transição toda. Eu tenho que associar ao tema. Eu tenho que ver o que eu usei no contexto. Eu vou chegar nas introduções, nos vários e vários exemplos daqui a pouco. Mas eu preciso que vocês entendam por partes. Apesar do hiato temporal, ou seja, da separação no tempo, isso, gente, eu só vou usar isso se eu não estiver usando, por exemplo, uma obra de arte de Vicky Muniz. Porque o cara está fazendo obra agora, então não é hiato temporal. Dá para entender? Se concentra, cacete. Apesar do hiato temporal e sem desconsiderar a subjetividade inerente à obra, nota-se que aqui é a urgência drummondiana, mas tipo, ignora, é só porque eu peguei dos exemplos de introdução que eu vou mostrar. Nota-se que tal coisa, tal problema, ainda é relevante no contexto atual do Brasil. Perfeito. Não sei se notam, mas essa urgência drummondiana poderia estar aqui nessa história de problemática apresentada. Notam? Ao considerar o caráter artístico, percebe-se que a representação do artista descortina o caráter universal da vontade humana. Tipo, ao levar em conta a arte, nota-se que essa arte denuncia algo humano. Então, aqui é levando em conta o papel da arte. Porém, em oposição à ideia representada na obra, nota-se que no Brasil atual, oposição. Ou nem precisa, fica feio. Porém, não, calma, fica feio. Porém, oposição, não. Porém, diferentemente do que acontece na obra, ou do que acontece na representação porém, diferentemente da ideia representada na obra do artista, nota-se tal coisa. Joia. Só são algumas.
De maneira análoga à expressão do artista, a sociedade brasileira atual, apesar de não expressar por meio das artes alguma coisa, vivencia uma situação similar e realisticamente danosa para o seu próprio bem-estar. Tal coisa. Esse aqui não ficou muito bom, não. Eu, quando leio, é minha sinceridade, né? Não entendi muito bem, não, o que eu quis falar. Mas quando eu for vendo, escuta, não desista de mim. Quando eu for vendo os exemplos de introdução, a gente vai conseguir perceber isso, tá? Vê, exemplos de transição, tá? Tese é o seu posicionamento corajoso quanto à linha de raciocínio escolhida para o texto de acordo com a montagem do tema. Ela funciona como um guia para os argumentos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos. Ela é o posicionamento central do autor sobre o tema e deve ser apresentada sempre no final da introdução. Vê só. Calma, isso aqui é dela. Calma, tá feio isso aqui. Isso aqui é a repetição do que eu falei antes. É dela que saem os tópicos frasais. Como assim? Vê. Um ponto importante é, essa tese, ela pode ser mais direta ou menos direta. Vê bem. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão, pessoal, para a posse do documento promover a cidadania. Gente, principal razão é porque é importante o documento para a cidadania, certo? Joia. Bem como ela repetiu principal e principal, mas deveria ser o maior entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Impede. O que impede? Isso é a tese dela. Fernanda, são duas teses. Não, é uma tese. Ela está dizendo que sobre o registro civil e a invisibilidade e garantia de acesso à cidadania no Brasil, ela tem que falar primeiro sobre a importância do registro civil e o que impede que muitas pessoas se registrem. Pronto. É como se ela trouxesse essa ideia central e essa ideia central fosse bifurcada para formar a ideia central do D1 e a ideia central do D2. Se concentra. Se já estiver cansado, pode desligar e ver depois, porque isso aqui tem que ter juízo. Principalmente porque a maioria de vocês ou nunca aprendeu, ou aprendeu errado, ou demora muito. E eu montei essa aula pensando em facilitar a vida de vocês. Vê. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para garantir cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Ei, quando eu digo que eu vou falar sobre a importância, eu já tenho que começar o D1 dizendo qual é a importância. Capacidade de proporcionar o sentimento de pertencimento. Ok. Ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Tá. Então, na opinião de Giovana, presta atenção. A ideia central é dizer que ela vai falar sobre a importância do registro para garantir cidadania e o que impede. Tá. Ideia central do D1 se chama tópico frasal. É como se fosse a explicitação do que está na tese, na ordem exata que está aqui.
Fernanda, mas eu poderia construir algo do tipo. Se concentra. Com base nesse viés, é fundamental perceber o quanto o registro civil é importante como forma de gerar um sentimento de pertencimento nacional, bem como o perfil da falta de educação de qualidade termina sendo um grande entrave para que tantas pessoas se registrem. Não sei se teve lógica, porque eu não me lembro exatamente de como eu comecei o período. Mas, tipo, eu posso já explicitar qual é literalmente a razão na tese aqui e qual é o entrave aqui. Eu posso, e eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Tem um jeito muito bom, principalmente para os professores do Brasil todo pararem de encher o saco. Porque muitos professores, infelizmente, muitos professores enchem muito o saco quando reconhecem que são meus alunos, que vocês são meus alunos, porque vocês têm uma capacidade crítica muito grande, porque vocês têm um repertório. As pessoas deveriam achar muito bom o fato de a gente estar aqui para ajudar. Eu estou aqui porque existe um problema. Se todo mundo que é professor de redação, na escola ou na faculdade aí, ou em qualquer canto, desse aula de altíssima qualidade, você não estaria aqui, muitas vezes, altas horas da noite. Beleza? E tem mais uma coisa muito séria. E aí vem algo bem importante. Eu imaginei que eu não fosse falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso. Até aquela pausa da aula. Vê bem. É sobre felicidade. Eu sei que é um clichê dizer que gente feliz não enche o saco. Eu sei que um monte de gente que fala mal de mim queria estar no meu lugar, mas não queria pagar o preço que eu pago. É muita gente frustrada, é muita gente com baixo reconhecimento, é muita gente com preguiça de estudar para melhorar suas aulas, com falta de tempo para estudar para melhorar suas aulas, com falta de uma boa remuneração. Eu soube na monitoria que teve uma professora que disse que me odeia porque eu sou a empresária da educação. Sim, eu sou empresária da educação e professora. Eu não sou dona do meio de produção. Eu sou o meio de produção. Se eu parar de dar aula, para tudo. E mesmo assim, se eu fosse dona de uma rede gigantona de faculdade e gerasse conhecimento de qualidade, humanizado e pagasse imposto, ninguém teria nada a ver com isso. E aí o que eu disse ao aluno foi, pergunte a ela. Se ela quer trabalhar aqui no curso, com certeza ela vai dizer que quer. Então, tipo, tá. Pausa. Prometo ser rápida, se você não quiser ouvir, é só você dar uma adiantada na aula. Mas eu decidi falar sobre isso porque eu fui para a palestra de uma psiquiatra recentemente, que é a doutora Ana Beatriz, que mudou muito a minha cabeça. E vocês vão ter que escolher o caminho. Vocês vão ter que escolher o que fazer com a vida de vocês, porque eu decidi o que fazer com a minha. Eu vou ler. Gente, não tava... Eu tirei foto do slide dela para mostrar algumas pessoas, porque mexeu muito, muito comigo, porque, tipo, internet enche o saco, né? Fake news enche o saco. Muitas vezes um monte de professor invejoso, às vezes funcionário, aluno, hater, funcionário de outros cursinhos. Então, assim, a internet termina sendo uma coisa muito chata. E a minha sorte, realmente, é ter uma galera muito do bem, que conhece o meu trabalho e, enfim, sem que eu peça que tome as dores, vai lá e toma as dores. Mas eu estava muito sensível, eu estava me sentindo meio infeliz, assim. Eu achava que é como se eu trabalhasse para humanizar, para transformar, e de repente coisa do tipo, um aluno posta alguma coisa, aí tem um comentário, infelizmente, que chega até mim, né? Ah, eu não estou no cursinho para aprender a pensar, eu estou no cursinho para passar na faculdade e pronto. Ou tipo,
O mesmo aluno que super admirava em tal ano, agora trabalha para outro cursinho e vai lá dizer que eu tenho o cursinho mais caro da internet. Gente, ninguém tem nada a ver com o preço que eu cobro, porque eu entrego. Eu quero ver quem é que entrega o que promete, entende? Mas não venho entrar nisso. Deixa eu te mostrar, calma. Palestra, calma. Vê só. A palavra felicidade vem do latim felix, que originalmente se refere a algo fértil, fecundo ou frutuoso. Podemos perceber a estreita relação entre ser feliz com o que há de melhor em nós e que pode e deve ser compartilhado com os outros. Dessa forma, felicidade tem a ver com os nossos dons, talentos fecundos, como os colocamos em prática para frutificar e dar sentido à vida. E também como os utilizamos como fator de soma na vida dos que nos cercam. A árvore jamais provará dos seus frutos. Mesmo assim, ela se empenha em cumprir sua missão de produzi-los em maior quantidade, com a máxima qualidade. A felicidade da árvore, num contexto abstrato, claro, está a entregar o seu melhor, contribuindo para o ciclo da vida, seguindo as leis da natureza. Como seres humanos, precisamos passar por um longo processo de aperfeiçoamento para cumprir nossa missão nessa grande ciranda. Despertar para essa verdade e seguir na direção do bem-fazer, independentemente das circunstâncias. E isso constitui a única e verdadeira felicidade humana. Porque felicidade é uma questão de ser. Vê só. Vê que coisa maluca. Peraí, calma. Por que ser feliz? E aí ela explica, e eu achei foi muito importante. Sabe assim, tipo, você vai para um canto, eu fui para a palestra a convite do Sebrae, e mudou minha cabeça. Porque eu estava triste, sem sentir, sabe, achava que a vida não tinha sentido, que meu tempo na educação já tinha dado. E aí o que ela comenta é: a felicidade vem do latim felix, que quer dizer fertilidade. Então, se o que você faz é fértil, se a sua vida tem sentido e é fértil no sentido de dar frutos para os que estão próximos e para os outros. Não necessariamente na vida profissional, gente, mas em tudo. Então, se você tem se a sua vida tem um sentido, e se você tem um propósito, e se o que você faz dar frutos, veja, não, você vai insistir em ser mais feliz, nem que seja por inteligência. Então, tipo, você nota que muitos professores são muito amargos porque muitas vezes eles não dão frutos, entende? Então, isso termina gerando depressão, solidão. E aí, assim, eu convoco você a tentar pensar nesse processo todo que é a vida, qual é o sentido da sua vida e como você pode frutificar na vida dos que estão próximos e no coletivo. E aí foi quando eu parei para aquele simancol, sabe? Ó, Fernanda, calma. Você já passou pela vida de milhares de pessoas. Você ajudou milhares de pessoas a chegarem na faculdade, a atingirem uma vaga no concurso público. Como assim você não é feliz? Como assim você não é fértil? Como assim você não frutifica? Como é que um comentário idiota do Twitter, de um fedelho ou de uma pessoa frustradíssima vai fazer com que você não esteja animadíssima para continuar fazendo o que você nasceu para fazer? Porque eu sei que eu uso... Ai, doida. Eu sei que eu uso o meu dom para o bem. Eu sei que eu faço o que eu faço de forma muito bem feita. Eu tenho talento no que eu faço. Porque a minha preocupação é frutificar. Então, assim, não sabia que eu ia falar sobre isso depois de 1 hora de aula. Mas eu acho que é muito importante, talvez, para alguém que está aí ouvindo. Vê só. Por que ser feliz?
Porque pessoas felizes são mais solidárias, empáticas, conseguem lidar de forma leve e harmônica com os problemas do dia a dia, apresentam níveis elevados de energia, criatividade, pensamentos positivos, são capazes de desenvolver seus talentos tanto nos ambientes sociais como nos profissionais. E seus sistemas imunológicos são mais eficazes, diminuindo o adoecimento e aumentando a rapidez da recuperação em caso de adoecerem. Suas mentes trabalham com boas doses de determinação e esperança. Muito bom isso, gente. Muito bom. Muito bom. E aí eu fiz umas anotações no bloco de notas. Caramba. Cadê? Se você fizer o que a vida te criou para fazer, vai funcionar. E se você ainda não sabe, você tem que buscar a que é que você se destina. Gente feliz produz mais. Felicidade é pessoal. Produz mais não no sentido de positividade tóxica, e não é felicidade tóxica do que eu estou falando, sabe? Tudo bem? Vocês entenderam? Então, assim, tem um monte de coisa, mas eu acho que não cabe literalmente agora, mas eu acho que fica muito nítido o porquê, talvez, do seu professor, sua professora falar mal. Gente, não é que eu seja a dona da razão, mas a minha vida tem um sentido e eu cumpro com o meu propósito, entende? Tipo, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, tipo, tá. E que sorte a minha em ter o reconhecimento econômico por isso, mas eu comecei com 8 alunos, então assim, eu não preciso contar a minha história de sofrimento para ser respeitada, porque a sociedade quer resultado. Eu entrego mais que isso, beleza? Então assim, fica a dica, acho importante. Voltando, retoma, né? Cortes, FP, retoma, vamos. Vê, tava falando de tese, certo? Certo, me perdi. Presta atenção, quais elementos podem ser usados para a gente começar aí uma tesezinha? Printa. Vê, notem, eu tô mostrando o esqueletão, tá? Eu tô mostrando o esqueletão. A partir desse contexto, não há como hesitar. A partir desse contexto, não há dúvidas. Nesse sentido, é válido ressaltar. Nesse sentido, é preciso analisar. A partir desse viés, nessa perspectiva, a partir disso, e já tendo a certeza da existência desse grande desafio em vários países como o Brasil, é fundamental, nananã. A partir desse contexto, é fundamental analisar a principal razão para valorizar algo, para combater, calma. Principal razão para, calma, e o impacto social, e aí depende, e o seu impacto social, isso vai depender do que tem aqui, gente, a razão para. Vê só, se o tema for um problema já, razão para o crescimento da violência e o seu maior impacto social, joia. Mas se o tema for valorização de algo, é fundamental analisar a principal razão para a valorização da educação no Brasil. E aí seria aqui, e o que impede que tal questão se efetive? Conseguem notar que não é uma coisa pronta? Eu preciso primeiro que você... É preciso que vocês entendam do que eu estou falando. Vê. A partir desse contexto, não há como hesitar. É imprescindível compreender os impasses culturais
e econômicos. Olha que legal. Então, impasses culturais e econômicos quer dizer que no D1 eu vou falar de um entrave cultural, no D2 econômico. Escute. E aí, óbvio que vai depender do tema. Para efetiva valorização de alguma coisa, se o tema for valorização, ou para o efetivo combate a alguma coisa, se o tema for combate. Beleza? Vai filmar, é? Tá, deixa eu só ficar em pé porque a Júlia vai filmar. O quê? Deixa eu só tirar a... Peraí, minha gente, que eu não sou obrigada a sair com cara de periquito, não. Pelo amor de Deus. Tá sem paciência, é? Tá bom. Tá sem paciência. O jovem na sociedade brasileira é líquida, né? Modernidade. Pois bem, bota na geladeira que ela fica durinha. Sua modernidade, vira gelo. Bota nas caçambinhas, você vê. Depois chupe. Minha gente, eu vou contar a vocês. Não, que senão eu vou perder. Eu comecei tão centrada na aula. Júlia, tu não vai mostrar isso aqui atrás. Tu embaça para os desqueridos da educação não estarem copiando, para eles terem um trabalhinho de pelo menos assistir aula até esse ponto. Esses cão do inferno. Vou começar citando nomes. Anote. Vê. Então, a partir desse contexto, é imprescindível compreender os maiores desafios, exemplo, culturais e sociais, para uma plena valorização de algo, se o tema for valorização, ou por efetivo combate a algo, se o tema for combate. A partir desse cenário, é fundamental discutir o que motiva a ausência de tal coisa e o maior impacto dessa omissão para o Brasil. Claro que, se o tema permitir. Então, entendam. Eu inventei de mostrar isso a vocês como ideia, mas eu sei que pode ser que vire o cabaré de Nena Cajuína. Nena Cajuína é uma puta. Era que Deus... Será que Deus? Sem julgamento. De Arco Verde. Escute, Arco Verde. Minha gente, eu nunca ganhei um Big de Arco Verde. Certo? E Nena Cajuína, escute, era a dona de um cabaré. A mais famosa. Não vai filmar isso não, Júlia. De um cabaré de Arco Verde. Ela faleceu há um tempo, que Deus a tenha, né? Veja, quem sou eu para julgar? Já julgando. E ela recebeu uma homenagem pela Câmara dos Vereadores, pelos serviços prestados à sociedade arcoverdense. Gente, veja, só foi um... À medida que a aula vai passando, a gente vai gerando uma espontaneidade perigosa, né? Por isso que tem um determinado momento em que eu tenho que parar a aula. Aí certamente alguém pensou, logo agora que quando começa o cabaré fica bom. Palhacinho. Vê, Fernanda botou assim, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então, Fernanda Quaresma, quando tirou 1000 no Enem, lá em 2021, ela disse que iria falar somente dos impactos. Entenda, mas ela poderia ter explicitado? Sim, mas ela não explicitou. Problema dela, tá. Daiane, a partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade. Tá, então, na ordem, o que motiva vai ser a ideia do D1 e o impacto, a ideia do D2. Tá. Olha essa redação de novo. Nesse sentido, é preciso analisar, presta atenção, a visão deturpada diante da cultura da solidariedade do Brasil, Túlio que lute para dar conta de explicar o que é isso no D1, e o principal impacto desse fator nas relações sociais como ideia central do D2.
deve ter um monte de gente aí miando, latindo, mugindo, se entronchando, se esticando, se espichando, bocejando. Problema seu. É melhor prestar atenção este ano e aprender de uma vez do que passar vergonha nos vestibulares e concursos todos, tá aqui ano que vem de novo, ou entrar na faculdade sem saber lé com cré, dica, ou no concurso. Vê. É verdade que as pessoas falam sobre deixar essa tese já explícita. Mas eu preciso, assim, não é que eu seja a do contra, também. Talvez porque a minha mãe disse a vida inteira que eu não sou todo mundo. Sabe assim, tipo, ai, deixa eu ir, todo mundo vai. Ela, você não é todo mundo. Ah, mas todo professor fala tal coisa. Mas você não é todo professor. Tá. Vê. Você não é obrigado. Tanto é que eu fiz questão de começar pelas redações das pessoas que tiraram 1000 no Enem, que é o exame mais complexo e filha da puta do Brasil todo. Tá. Você poderia fazer essa mesma introdução, mas com a seguinte tese. Nesse sentido, é imprescindível perceber o quanto o analfabetismo social e o nacionalismo simbólico implicam uma visão deturpada diante do real valor solidário em todo o meio social. Aqui eu já estou dizendo que o analfabetismo social vai ser o que eu vou abordar no D1 e o nacionalismo simbólico vai ser o que eu vou abordar no D2. Olhe para mim. Normalmente é isso que os professores de colégio, de cursinhos tradicionais querem. Tá. Você pode até fazer, mas a gente vai ver ideias muito boas para a tese. E um jeito diferente de colocar isso. Eu prometo entregar isso, mas eu preciso que você entenda o básico. Sabe assim, tipo, recalcule a rota. Veja o que você consegue fazer, monte esse esqueleto da sua introdução. Sabe, tipo, a obra tal de fulano de tal aborda tal. Ao sair do viés artístico, nota-se que o que acontece no Brasil é análogo ou equivalente ao que acontece na obra da artista, pois nananana, ponto. A partir desse contexto é fundamental entender tanto e tanto. Eu dei a solução. Total, velho. Fernanda, de onde é que vai sair esta ideia e esta ideia da minha aula, do PPT? Tá aqui, ó. Fique tranquilo. Sabe por quê? Vocês só tem como saber de alguma teoria, de alguma coisa, se alguém ensinar. Claro que se outras pessoas ensinarem o correto, ótimo. Mas normalmente quando vocês vêm para cá, eu me sinto na obrigação de apresentar a você um novo mundo. Que charmoso. Vê. Se fosse uma introdução tipo, por exemplo, FUVEST, nem precisaria colocar uma tese vida louca aqui, ó. Dessa forma, tendo em vista o valor atemporal da obra do artista, não há dúvidas. Boa parte da população brasileira ainda necessita de um olhar humanista que vise a uma colaboração solidária para a tentativa de um resgate mínimo do senso de coletividade. Gente, a tese aí está implícita. Então, ó, dependendo da banca, e isso não se aplica ao Enem, porque o corretor do Enem dificilmente vai entender. Mas entenda, eu tenho que mostrar a vocês que essas coisas existem. Beleza? Vê só. Com base nesse contexto, é fundamental entender que a cultura da solidariedade é centrada na falsa ideia de caridade. Olha o que eu botei na tese.
analfabetismo social. D1 como sinônimo, falsa ideia de caridade. Tá. D2. Nota-se que o dilema da forjada ideia de coletividade transformou o Brasil em um país que associa o seu potencial de bondade a um ato forçado de caridade como exemplo de ordem e progresso. Então, tipo, ei, lá na tese eu tinha dito que era um nacionalismo simbólico. Então, se na tese eu já explicitei que é nacionalismo simbólico, notem agora que eu acrescentei um ponto, o tópico frasal. Se você for espertão, você está printando tudo para escrever, porque você começa a perceber qual é a tese. Vê. Tese. É imprescindível perceber o quanto o analfabetismo social e o nacionalismo simbólico implicam uma visão deturpada diante do real valor solidário. Joia. D1. É fundamental entender que a cultura da solidariedade no Brasil, vê só, é